Fala rapaziada, tudo certo? Um grande abraço a todos, de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal, véspera do jogo clássico deste sábado entre Santos e Palmeiras lá no Parque das Alianças, em São Paulo. O jogo que vai confrontar dois estilos diferentes, o estilo do Santos com posse de bola, troca de passes. Aliás, foi até dito outro dia pelo Tostão, né, que os técnicos brasileiros eles basicamente são discípulos do Mourinho, e a gente quase não tem aqui no futebol brasileiro discípulos do Guardiola. E o Felipão é um desses, né, que faz o estilo do Mourinho, né, como é o Carille, aquela coisa de defender e contra-atacar, de propor pouco jogo. O Santos, felizmente, indo ao encontro do DNA ofensivo do clube, hoje tem um treinador que valoriza a posse de bola, a supremacia em campo, a dominação dos espaços, a posse de bola, o número elevado de finalizações. São poucos os treinadores que fazem isso no Brasil. Talvez, como nós já citamos recentemente aqui, o Fernando Diniz seja o mais próximo do Sampaoli, e talvez um ou outro treinador que tente fazer esse trabalho, mas que dificilmente tem respaldo por parte de dirigentes e treinadores. Então será um choque de estilos, de um Palmeiras que é favorito sempre, porque tem muito dinheiro, tem muitas opções, junto com o Flamengo, e o Santos humildemente fazendo o seu trabalho, com os seus reforços pontuais, alguns que vão ser pagos a prestações, né, naquele famoso carnê, naquele boleto, né? Muita gente preocupada com essa questão, como o Santos vai pagar, porque agora, vira e mexe, aparece uma nova negociação. Então, o Pérez, que é um sujeito que deve saber o que faz em termos financeiros, ele não imagino que vá colocar o time na roça, o clube na roça, melhor dizendo, por conta dessas transações que estão acontecendo. Enfim, um choque de realidades financeiras, mas isso nunca fez diferença, quer dizer, às vezes faz, mas nem sempre faz diferença, porque na história do Santos, o clube de Vila Belmiro sempre se reconstruiu muito em cima dos seus meninos revelados, né, de algumas contratações muito inteligentes que foram feitas, jogadores que foram trazidos de fora e que não eram necessariamente meninos da Vila e que tiveram grande sucesso aqui no Santos, e esse time atual é um pouco disso. São jogadores, alguns de mercado, outros que são apostas, e os meninos todos sob a batuta do Jorge Sampaoli. O que eu espero desse jogo? Espero um Santos repetindo o que tem feito nas últimas partidas, tentando se impor. Certamente o Palmeiras e o Felipão, que é um cara matreiro, vai tentar armar uma arapuca, tentar atrair o Santos, esticar uma bola nas costas dos nossos laterais que descem muito, para surpreender, para tentar fazer um gol, e usar muito a bola parada, que é uma característica destes nossos treinadores brasileiros, apostar muito em bola parada. Principalmente porque o Santos, tirando os dois zagueiros, não tem lá outros jogadores muito altos para fazer essa recomposição defensiva. Então certamente o Felipão vai apostar nessa bola esticada e na bola parada, escanteio, falta, né, tentar cavar uma falta na entrada da área, na lateral, para colocar essa bola lá para incomodar o Vanderlei. Acho que o Santos, mesmo com algumas mudanças, tem condições de conseguir um bom resultado. Não há uma confirmação oficial, nunca há, mas os bastidores, né, o pessoal que trabalha como setorista no Santos, alguns companheiros que têm um acompanhamento mais próximo dos bastidores, dizem que, por exemplo, o Vitor Ferraz, que deu coletiva nesta sexta-feira, talvez para despistar, não jogue. O Matheus pode ser mais uma vez colocado na lateral direita. Você tem ali o Carlos Sanches e o Jean Mota, que podem ficar no banco. O Alisson não vai jogar mesmo, porque está suspenso. Então, pelo que eu li aí nas prévias, nos sites de esportes, aí na Gazeta Esportiva, no Globoesporte.com, no Diário do Peixe, no UOL, que a possibilidade é que tenhamos o Yuri, o Jean Lucas no meio de campo, o Cueva, que tem que jogar necessariamente, porque na terça não vai poder entrar em campo pela equipe do Santos na Copa Sul-Americana, e o Rodrigo deve ter uma oportunidade também no ataque. Só a lateral esquerda que vai continuar sem novidade, apesar da enxurrada de nomes, né, que nós tivemos nas últimas horas para essa posição, porque o Felipe Jonathan, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui,
o Santos não depositou a diferença que faltava lá para o Ceará, não teve liberação, não teve inscrição, o rapaz está até treinando e precisamos ver o que o São Paulo vai inventar na lateral esquerda, se basicamente ele vai utilizar o Copete de novo por ali, mas a notícia que chega é que o Felipe Jonathan não terá condições. Em relação à lateral esquerda, o Pérez, hoje teve o arbitral lá, o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro, e o Pérez falou que o Jorge está chegando este final de semana para fazer exames, enfim, para finalizar a chegada deste atleta. Então o Santos tem 2 laterais esquerdos muito bons. Até falava recentemente sobre a questão de, na história recente do clube, o Santos revezar essa posição, né? Lembram? Nós tivemos já uma época com o Léo e Alexandre. Então, eventualmente, um desses 2 atletas podem até ser usados no meio de campo, numa outra função. Lembrando que a outra notícia de hoje, né? Eu estava lendo meu amigo Eder Traschini falando no UOL, de que o Alan, lateral formado na base do Vasco, tem um problema de contrato, está chegando ao fim. O Vasco, para não perder o negócio, negociou com o Santos. É mais um atleta, deve compor aí aquele time de jogadores que são observados mais de perto pelo Sampaoli, jogar brasileiro de aspirantes, enfim, como o Poroso, né? O Jackson Poroso, equatoriano, que voltou aí da seleção sub-20, foi campeão sul-americano, até deu entrevista aí para a Santos TV, outro jogador que vai ser observado, mas aí tem o problema da cota de estrangeiros, né? O Santos tem muitos estrangeiros, ele deve ser utilizado eventualmente quando essa cota não for ocupada. Então, dito isso, imagino que mesmo com mudanças, o Santos possa ir muito forte para a partida, dentro de uma normalidade. Acho que vai para ganhar. O empate obviamente pode acontecer, não tem muita mágica no que eu estou dizendo agora, né? A derrota também, porque em clássico isso é normal, qualquer resultado é normal. Então a gente espera basicamente um Santos aí bastante competitivo. E quando a gente fala em reforços, né, o Pérez, o presidente do Santos, lá nesse evento da CBF, e daqui a pouco, para encerrar, eu vou falar algumas coisas aqui a respeito desses bastidores de tabela e coisa e tal, ele comentou a história de centroavante e vai ao encontro da informação que eu tive hoje pela manhã, nesta sexta-feira pela manhã, e falei no programa na rádio, que o Santos dificilmente terá como trazer outro estrangeiro. Então, hoje, as opções são limitadas a jogadores brasileiros. E se você fizer uma pesquisa rápida, não tem lá muita opção. O que comentaram lá no programa na rádio, na Nova FM comigo? André, centroavante. Alguém citou o Allan Kardec, mas o Allan Kardec parece que acabou de renovar o contrato lá com o time chinês. O Jonas seria uma ótima opção. Hoje eu estava vendo o jogo do Milan, en passant, e no Empoli tem lá um jogador brasileiro. Se eu não estiver equivocado, vocês me corrijam aí nos comentários, acho que é Diego Lopes o nome do jogador brasileiro, é um rapaz de Sorocaba, tem 28 anos, está lá um tempão. Eu não estou dizendo que especificamente esse seria o jogador, porque também não vi nem skills dele aí no YouTube. Mas é um cara desse jeito, tem que procurar garimpar um cara desses que foi cedo para a Europa, que está perdido por lá e tal, e que fosse relativamente fácil de repatriar. Então, pelo que eu soube de pessoas de dentro do clube, realmente existe uma busca por um outro centroavante, mas que provavelmente será um brasileiro. Falei sobre isso porque, obviamente, eu não tinha gravado nada depois do fato ter se concretizado. Os senhores sabem muito bem que o Alexandre Pato, por hora, não jogará no Santos, a não ser que mude radicalmente de figura, alguma coisa nos bastidores, um convencimento por parte do Pato lá em relação ao time chinês, porque o empresário já disse que ele não vem mesmo. Se ele voltar, talvez haja interesse de outros clubes. Mas enfim, eu pessoalmente no aspecto técnico acho uma pena que o Pato não venha. Eu acho que na mão do Sampaoli ele jogaria bem. Respeito quem pensa diferente, tem muita gente que acha que ele não seria uma boa no aspecto técnico. Eu acho que elevaria um pouco o patamar da equipe do Santos. E acho que a discussão tem que ser nesse campo, né? No campo do que é positivo para o clube no aspecto técnico. E não nessa fofocaiada que virou, né? Essa lavação de roupa, essa coisa até um pouco baixa, né? Que alguns estão disseminando por aí, né? Tem gente muito incomodada com o meu trabalho. Se eu quisesse, eu já disse aqui, eu conheço um monte de gente que vende seguidor. Era só comprar, não é caro. Eu podia comprar seguidor, não estava nem aí com isso.
Eu não faço programa de rádio, nem edito matérias na televisão, nem escrevo eventualmente na internet, nem apresento esses vídeos aqui no canal preocupado em ter seguidor. Não tenho a menor pretensão, inclusive até demoro às vezes para gravar entre um vídeo e outro, porque isso aqui é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Não estou ganhando um centavo com isso, até estava vendo aí no lance de monetização do YouTube mudou, então não estou preocupado com ter seguidor, não tenho trauma de Black Mirror, entendeu? Quem já assistiu Black Mirror sabe, tem lá uns episódios que mostram que o cara precisa, né, dessa coisa da internet, de ter seguidor e curtida para ele ser feliz. Eu tenho mais de 25 anos de profissão, não estou preocupado com isso não, e também não estou preocupado em dar satisfação para ninguém da forma como eu trabalho e do meu procedimento. Quem trabalhou comigo já sabe da minha seriedade. Então, se as pessoas querem acreditar, ótimo. Se elas não quiserem, eu não posso fazer nada. Eu peço que elas sejam felizes apenas, tá certo? Por quê? Porque quando eu tratei a história do Alexandre Pato, sempre tratei com seriedade. Brinquei no Twitter, mas ato contínuo, uma hora depois a brincadeira, eu expliquei no programa na rádio, exatamente uma hora depois. No mesmo dia, aqui no canal à noite, expliquei a situação, deixei claro, dei crédito a todos os colegas que trouxeram a notícia antes, durante e depois, também com detalhes. Então não feri a ética. Aliás, eu frequentei as aulas de ética na faculdade, não tenho problema nenhum com isso, tá certo? E tirei boas notas e, repito, frequentei com assiduidade. Então não feri a ética, não incomodei ninguém. Agora, se tem gente, se tem torcedor, leitor, ouvinte, internauta que é bobo, que fica querendo jogar em mim a responsabilidade pelo fato de o Pato não ter vindo, eu lamento profundamente, espero que essas pessoas não tenham filhos, que elas não se reproduzam, porque vão colocar a gente no mundo que não tem capacidade de resolver nada num país como o nosso. Então, lamento profundamente por vocês, tá certo? Então, em relação ao Pato é isso, dou por encerrado este caso. Dou a quem doer, incomode a quem incomodar, não vou mudar o meu jeito de ser, não vou pedir desculpas porque não tenho que fazer isso, não sou moleque, não estou brincando, tá certo? Então cada um encara da forma como bem entender. Os senhores fiquem à vontade, sempre deixo isso bastante claro, a gente segue junto, ou se não seguir também, absolutamente tranquilo. Para fechar, eu quero falar a respeito desta bendita tabela do Campeonato Brasileiro que saiu hoje. A gente já sabia que contratando esse monte de estrangeiros, o Santos ia ter problema, porque um é da seleção do Peru, outro é da Venezuela, outro é da Colômbia, outro é do Paraguai, enfim, outro é do Uruguai. Esses caras iam ser convocados. O que eu só acho estranho é pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, e foi a Bruna Rossi, que é uma amiga virtual que eu tenho no Twitter, nas redes sociais, que levantou essa lebre no Twitter. E eu agradeço demais, até a Bruna elogiou outro dia o trabalho que a gente está fazendo aqui, eu fico muito feliz com os elogios. Aliás, 98% de gente que curte o trabalho, então eu não vou me incomodar com meia dúzia de seis que são meio abilolados, né? Então a Bruna, perdão, ela trouxe essa lista. Vejam só as rodadas nas quais o Santos terá desfalques por conta de data FIFA. Oitava, Santos e Atlético Mineiro. Nona, Santos e Corinthians. 18ª, Santos e Atlético Paranaense. 24ª, Santos e Palmeiras. 25ª, Inter e Santos. 26ª, Santos e Ceará. 33ª, Santos e São Paulo. Olha, como eu disse no Twitter, não é ter mania de perseguição, mas eu já vi sacanearem tanto o Santos nessas histórias de bastidores que eu não duvido de nada. Eu não estou querendo colocar já uma culpa prévia, nem me eximir as responsabilidades, mas vou dizer uma coisa. Para quem viu, como eu vi em 83, Santos e Flamengo na final do Campeonato Brasileiro, o senhor Arnaldo César Coelho operando o Santos, né, teve pênalti em cima do Pita, do tal do Marinho, foi um negócio assim medonho. Aliás, antes, né, porque o Santos foi sem o Márcio Rossini e sem o Dema para a final, porque eles tomaram cartão amarelo pelo José de Assis Aragão aqui no Morumbi. Aí passaram-se alguns anos, né? Eu estava no estádio, vendo Santos e Botafogo, aquela operação, né, do Márcio Rezende de Freitas, Santos e Botafogo. Que mais? Teve tanta coisa já que a gente viu, né? 2004, o Santos foi campeão brasileiro, mas quase não foi, porque o que anularam de gol do Santos foi uma grandeza.
inclusive do David, 6.490 gols que ele fez e que foram anulados. 2005, aquela vergonha de voltar aquele jogo na Vila, né, que o Santos tinha vencido o Corinthians e que depois fizeram outro, e o Giovani deu aquele bico na bola para o alto, outra vergonha, né? E mais recentemente, em 2012, tinha uma véspera de decisão na Copa Libertadores, em que a seleção brasileira, comandada pelo seu Mano Menezes, levou 40% do time do Santos e arrebentou o time numa excursão que inclusive teve como ápice o Brasil tomar uma traulitada da Argentina do Messi. E aí depois o Santos os jogadores voltaram para reforçar o Santos na sequência da Libertadores e o time estava tudo arrebentado. Então assim, repito, não é teoria da conspiração nem mania de perseguição. O pessoal também citou o fato de 2005 do Atlético Paranaense, da Copa Libertadores, dos jogadores que foram convocados e nem foram utilizados, também me recordei disso agora. Então o Santos que se calce, porque a experiência do ano passado na Copa Libertadores com a Conmebol em relação ao Independiente, eu não sei não, se eles já engoliram aquela hashtag da vergonha Conmebol que o Santista soltou, inclusive terça-feira contra o River Plate, do Uruguai. Então cuidado. E no Campeonato Brasileiro também, né? Aquele contra tudo e contra todos, que é um slogan do Santista e que andaram se apropriando por aí, que as pessoas fiquem espertas, porque primeiro, o Santos está incomodando com essa história do São Paulo, e tem muita gente que não está gostando nada de ver o que está acontecendo, né? Então, não acho que tenham lá um complô para derrubar o Santos, mas essa tabela aqui, amigo, botar em data FIFA 3 clássicos, os 3 clássicos, é demais, né? Aliás, data FIFA não serve para nada, né? Vamos combinar, né? Já deu, né? Cansou. Ou para tudo de uma vez, ou os clubes se incomodam menos com seleção, dissociam uma coisa da outra, porque não dá, né? Infelizmente. Só lembrando, pelo que eu vi na tabela, o Santos abre contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, fora de casa. Confronto difícil, né? Já um dos favoritos ao título. E encerra contra o Flamengo. Os senhores já pensaram se o Santos joga a última rodada do Campeonato Brasileiro para ser campeão? Pode acontecer. Ou para classificar para a Libertadores contra o Flamengo. A tabela saiu. Olhem lá no site da CBF, tem tudo direitinho. Os sites esportivos estão reproduzindo também essa novidade da sexta-feira, que foi a divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo? É isso. Os senhores perdoem aí o desabafo, leve, né, sem me exaltar muito, porque realmente não leva a nada. Desejo a todos aqueles que se incomodam com o meu trabalho, que reflitam sobre vossas vidas, tenham mais amor no coração e se preocupem menos com a vida dos outros, tá certo? Eu seguirei aqui feliz e contente com o canal no YouTube, com os meus seguidores, com as pessoas que curtiram aqui, com o meu trabalho no rádio, com o meu trabalho na televisão, enfim, repito, seguiremos em frente, apesar de alguns acharem que nós estamos incomodando, né? Aliás, tem um ditado que ninguém chuta cachorro morto. Então, não passem recibo para o meu trabalho, tá certo? Fica menos feio para vocês, tá ok? Neste sábado, depois do jogo, acabou de rolar a bola, a gente volta com mais um vídeo analisando aqui tudo desta partida do Santos na capital contra o Palmeiras, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Você que é inscrito, avise os amigos. Curta o nosso vídeo, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.